Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Obrigado, irmão. Versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens, dizendo: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-o pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra tem toda a autoridade, ela é inspirada, não tem erros, e nós confiamos, nós dependemos dela. Ela é alimento para as nossas almas. Nos alimenta neste momento da Tua palavra. Ela é pão para nós, Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, aplica essas verdades na nossa mente e faça com que elas também desçam para o nosso coração e seja, Senhor, evidência em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado a gente viu um pouco sobre a pregação do apóstolo Paulo. Paulo ali no início, já inserido na comunidade. A gente viu também no domingo passado que quando Paulo começa a fazer parte daquela comunidade e também agora transformado, ele é perseguido por causa do evangelho. Os discípulos o acolhem e também ajudam ele nesse momento de perseguição, até que Paulo ele é enviado para Tarso. A gente viu um pouco sobre isso no domingo passado. E o versículo 31 é interessante a gente notar, porque a igreja ela está passando por um momento de paz, de tranquilidade. E Lucas, no versículo 31, ele vai mostrar algumas características da igreja, algumas marcas da igreja verdadeira. Ele faz isso, ele já fez isso em outros momentos. E eu te pergunto, quais são essas marcas? Qual é a missão da igreja dentro da missão de Deus? Lucas vai nos mostrar que essa igreja, irmãos, ela se edificava. Versículo 31. Era uma igreja que era encorajada pelo Espírito Santo. Uma igreja que crescia em número. E uma igreja que, como Vaguinho disse, respondia a isso. Como? Com temor ao Senhor. É interessante que esse texto que nós acabamos de ler, essas características do versículo 31, também estão nesse texto que nós lemos. Lucas já fez isso em vários momentos, essas marcas ele vai desenvolvendo com outros personagens, com outros exemplos, mas elas, irmãos, fazem parte da igreja. E é interessante que agora Lucas, ele volta a falar de um personagem que ele já falou lá no início, o apóstolo Pedro. Como a gente viu alguns domingos passados, Lucas ele dá uma pausa para narrar a conversão de Saulo. E agora, no versículo que nós lemos, ele vai parar um pouco de falar de Saulo e vai voltar a falar de Pedro, as suas viagens, os seus milagres. E lá no capítulo 13, ele vai depois, de novo, voltar a falar do apóstolo Paulo.
E aqui a gente vê, irmãos, que a igreja ela está passando por um momento de paz, como a gente leu. E é interessante a gente notar porque, mesmo nesse tempo de paz, que significa o quê? Uma maior tranquilidade para evangelizar, para pregar, para transitar entre as cidades ali, Judéia, Galiléia e Samaria, pois vale lembrar, um dos maiores perseguidores da igreja se converteu ao cristianismo. E a igreja agora está em um momento de paz. Só que, irmãos, às vezes o momento de paz, ele é perigoso. A semelhança da época dos juízes, quando nós estudamos, lembra? Quando Deus, depois de uma perseguição, de uma opressão, mandava paz para o povo. Ao invés do povo obedecer à voz do Senhor e conquistar a terra prometida, o povo, no tempo de paz, se acomodava. Esqueciam do Senhor. Só que Pedro, irmãos, ele entende a missão de Deus. Ele entende o seu papel nessa missão. Porque eles poderiam pensar assim, nós já perdemos um irmão valoroso como Estevão, ele foi morto. Quantos foram arrastados e mortos? Será se compensa a gente continuar? Vamos aproveitar essa tranquilidade, essa paz? Mas não, irmãos, a gente vê que o apóstolo Pedro, ele entende a missão e ele continua. E aqui, só para a gente fixar mais ainda a mensagem, eu resumo em uma frase. Deus continua a sua missão e a igreja cresce dependendo e testemunhando do poder de Cristo. Grava essa frase. Deus, ele realiza a sua missão. E a igreja está crescendo, como a gente está vendo, na dependência e testemunhando do poder de Cristo. O texto vai nos dizer que Pedro ele começa a viajar por toda parte, pregando o evangelho, anunciando. Só que note, irmãos, que o texto também vai nos dizer que Pedro foi visitar. Visitar quem? Os santos. E a referência dos santos são o quê? Cristãos. E olha que coisa legal. Na cidade de Lida, uma pequena cidade, mesmo sem a presença dos apóstolos, o evangelho está crescendo. Porque o evangelho não é sobre os apóstolos, é sobre o Cristo. E ele cresce, irmãos, em outros locais. Provavelmente, esses irmãos, nessa cidade de Lida, quem evangelizou eles foi Filipe. Lembra de Filipe, o evangelista? Quando nós olhamos no mapa, Filipe começou a pregar em Cesareia, que está na parte de cima, e ele desce para Gaza, que está na parte de baixo. Em Gaza, ele pregou para o eunuco. Nós recordamos, o eunuco está na parte de baixo. No meio aqui está Jope, que nós vamos falar um pouco na frente, e Lida, está bem próximo. Então, ele passa por essas cidades. Então, é bem provável que Filipe evangelizou ali. Filipe pregou e irmãos se converteram. Então, Pedro entende a sua missão, o seu propósito. Mas a sua missão não é apenas de pregar o evangelho, que é muito importante. A sua missão é também de consolidação, pastoreio, discipulado. Pedro vai visitar outros cristãos. Talvez as mensagens de Jesus ainda estavam viva na sua mente. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E ele fica triste na terceira vez. E Jesus continua dizendo, cuide das minhas ovelhas. Ele entendeu, irmãos, a sua missão. Que é uma missão de cuidado, de discipulado, de consolidação. E o texto vai nos dizer que ele, movido pelo Espírito Santo, entendendo essa missão, ele vai visitar esses irmãos em uma cidade bem pequena. Como foi falado na pregação passada, Diogo citou isso, muito interessante. Os apóstolos, irmãos, eles faziam parte da comunidade. Paulo, assim que ele converte, ele entende a importância de estar na igreja conectado. E Barnabé entende isso muito mais, que enquanto outros estavam com medo, ele acolhe Paulo. Os discípulos ali ajudam ele naquele momento de perseguição. Porque, irmãos, note uma coisa, a vida cristã nunca é uma vida de forma isolada. Como dizia um poeta antigo, nenhum homem é uma ilha.
A vida cristã, ela é uma vida de relacionamento. E o que nesse início do texto nós aprendemos? Que o nosso Deus, irmãos, Ele nos chamou para estarmos inseridos na comunidade. É muito difícil, irmãos. Não faz sentido um cristão que conheceu o Senhor Jesus Cristo não querer se relacionar. Se você está ouvindo algum pregador, por mais teólogo que ele seja, todo conhecimento, mas se alguém perguntar, qual é a sua igreja? E ele disser assim, não preciso estar na igreja, não preciso estar com irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, pare de ouvir o mais rápido possível. Porque não existe vida cristã de forma isolada. Se nós não queremos nos relacionar, é bem provável que nós não entendemos o caráter do nosso Deus, que é um Deus, mas plural. Um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que coisa, irmãos, interessante. Antes de Gênesis, de Adão e Eva, Deus já existia. E às vezes a gente esquece disso. Deus não estava lá na eternidade. Tenta imaginar a eternidade, é uma coisa difícil da gente imaginar. Mas tenta imaginar, antes de Gênesis, Deus já existia na glória celeste, na eternidade. E Deus ali, irmãos, Ele não estava carente, sozinho. Não. Deus já se relacionava com o Filho. O Filho já se relacionava com o Espírito. O Espírito relacionava com o Filho. O Filho glorificava o Pai. O Pai glorificava o Filho. E essa dança perfeita de relacionamento já existia na eternidade. Então, quando nós reunimos na igreja, nós refletimos, irmãos, esse Deus que é um Deus de relacionamento. Então, Deus, Ele não nos cria por carência. Deus é pleno em si mesmo. E Ele se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. E alguns teólogos falam que é algo que explode a minha mente. Então, Deus cria a gente como? Por transbordamento. Deus transborda tanto, irmãos, que Ele nos cria. Ele é tão cheio em si, relaciona com o Pai, com o Filho, que Ele transborda tanto que Ele nos cria. E nós temos a oportunidade de, na igreja, irmãos, refletir esse Deus. E Pedro entende a sua missão. Então Deus, Ele continua realizando a sua missão e usando pessoas a serviço da sua obra. E a gente vai ver também que Deus, Ele está realizando a sua missão e usando pessoas que dependem totalmente do poder de Cristo. Pedro chega na cidade de Lida, de repente quem ele encontra? Um cego, ou melhor, um paralítico, que estava acamado há 8 anos. Uma vida de sofrimento. Por quê? Um paralítico não podia ir no templo adorar. Um paralítico, muitos deles viviam largados nas sociedades, mendigando, sobrevivendo por esmolas. E Pedro, irmãos, quando ele vê aquele homem, ele então ministra cura sobre Enéas. A semelhança do capítulo 3. Lembra do capítulo 3? Quando João e Pedro estão indo para o templo, Fernando pregou sobre isso, e de repente um paralítico de nascença, que estava mais de 40 anos, irmãos, nessa condição, chega para Pedro e João e diz, me dá uma esmola. Qual a resposta? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro, irmãos, ele entende a sua missão e ele não vai no seu poder, na sua força. Ele vai na dependência de Cristo. Ele vai na dependência do Evangelho. É tão interessante porque lá no capítulo 3, quando essa cura é realizada, a multidão começa a olhar para Pedro com um olhar totalmente errado. Eles olham para Pedro e João e dizem assim, nossa, como eles são piedosos. Olha esse milagre que eles realizaram. Outros também diziam, nossa, esses homens têm muito poder. Olha o milagre que eles realizaram. Pedro, irmãos, percebendo esse entendimento totalmente errado, capítulo 13, ele diz assim, irmãos, por que vocês estão olhando assim como se fosse a nossa piedade, o nosso poder? Não fomos nós que realizou esse milagre, foi Cristo, o mesmo Cristo
que vocês mataram? Imagine, irmãos, a cara da multidão depois dessa resposta. Porque Pedro sabe que ele é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Às vezes nós corremos o risco de achar que somos alguma coisa, irmãos. E o mundo, muitas vezes, tenta nos enganar com os seus ilusionismos, com as suas mágicas, tentando tirar Cristo do centro, tentando tirar Cristo do palco e colocando outras coisas. Como a gente viu, lembra de Simão, o mágico, que realizava as suas mágicas e o povo dizia: este Simão tem todo o poder, ele é o poder divino. Simão, o mágico, ele vai no seu poder, iludindo pessoas. Pedro, servo, ele vai no poder de Cristo. Ele vai no poder do Evangelho. Irmãos, isso nos ensina que o poder do Evangelho é suficiente. Jesus é suficiente e os apóstolos entenderam essa missão. Quando você vai estudar todas as pregações, é sobre Cristo. Então, não é Cristo mais alguma coisa, nosso jeitinho, né, de colocar mais alguma coisa, porque como se Cristo não fosse suficiente, a gente inventa alguma coisa. Então, não é Cristo mais a sua ideologia, não é Cristo mais a sua decisão política, não é Cristo mais as suas ideias, não é Cristo mais a sua religiosidade, é Cristo e somente Cristo. É sobre uma pessoa, e uma pessoa que está viva ao lado do Pai. É uma pessoa, irmãos. Por isso que incomoda tanto. É uma pessoa, e uma pessoa que está viva. E o que a gente vê nessa missão? Eles entendendo essa missão, o texto vai nos dizer que Deus usa os sofrimentos, esse milagre, para trazer redenção. Pessoas são alcançadas por causa do Evangelho, por causa do poder de Cristo. Leia o texto comigo, versículo 32. Olha que coisa interessante. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Olha o versículo 35, Deus usando o sofrimento, usando esse milagre para trazer redenção. O que o texto diz? Todos os que viviam em Lida, em uma planície, uma pequena vila também próximo de Lida, Sarona, o viram e o que, irmãos? Se converteram ao Senhor. Porque, irmãos, nessa missão de Deus, os nossos sofrimentos estão debaixo da sua autoridade. Como aquele cego, tinha um cego de nascença que estava passando, e os discípulos, visão totalmente errada, chega para Jesus e fala: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Para que ele nascesse assim, atribuindo uma doença a um pecado particular. Jesus, irmãos, ele ouve aquilo e rapidamente corrige os discípulos. Pois vale lembrar, os discípulos, irmãos, faziam cada observação, né? Cada pergunta, mostrando, irmãos, que eles são realmente como nós. Abestalhados, que precisa de Cristo. Só que Jesus, irmãos, ele é maravilhoso demais. E ele fala assim: não foram os pais dele que pecou. Não foi ele que pecou. João capítulo 9. Isso aconteceu para que nele fosse manifestado as obras de Deus. Na missão de Deus, que a igreja está crescendo e que nós fazemos parte dessa missão, Deus usa o sofrimento, Deus usa o milagre, tudo para a sua glória, irmãos. E nós então podemos descansar na soberania de Deus. Nós podemos confiar que os nossos sofrimentos, Deus, irmãos, mesmo que ele demore, está debaixo da sua soberania. Mesmo que às vezes a gente não entenda, porque nós não somos chamados para entender tudo, mas somos chamados para depender daquele que criou tudo. Então você pode descansar.
Diogo falou sobre a irmã Elza no sermão passado, quem lembra? Depois assiste a pregação no YouTube, irmãos. Você que não assistiu, palavra de Deus para nós. E eu lembro também da irmã Elza. Na cadeira de rodas, nos últimos dias da sua vida, testemunhando, mesmo no seu sofrimento. Devemos confiar, irmãos. Confia. Você já reparou que a gente confia em tantas outras coisas? Nós confiamos, irmãos, nós pegamos o avião e a gente tem certeza que nós vamos chegar no destino. Você não sabe se o piloto está com depressão e pensou, vou derrubar todo mundo. Você não sabe se vai acontecer alguma coisa, mas simplesmente você confia. Aí quando dá aquela turbulência, dá um friozinho na barriga, como na viagem que nós fizemos agora, balançou um pouquinho mais. Aí para complicar, uma criancinha grita atrás, nós vamos morrer. Aí o cara do meu lado já começou a suar e eu olhei assim. Irmãos, nós temos um capitão, um general que conduz a nossa história. Ele, irmãos, ele pode vir turbulência. Ele cuida, ele guia. Pode vir turbulência. Ele guarda a gente. Depois de falar de Lida, Pedro então vai falar de outra cidade. Qual cidade? Jope. Jope ficava perto de Lida, cerca de 16 a 20 quilômetros. E como eu disse, provavelmente Filipe que evangelizou Jope. E o texto vai nos dizer que em Jope existia uma serva, uma discípula, que chamava Dorcas, que significava gazela, que era um animal do tempo antigo, que representava beleza. Essa mulher embelezava, brilhava. Quem? Ela? Não, Cristo. E o texto vai nos dizer que Dorcas, ela praticava boas obras e ajudava os pobres. Para ficar mais específico, as viúvas. Então Dorcas não precisava de muitas coisas, irmãos, para servir a Deus. Ela simplesmente precisava de algumas agulhas e alguns tecidos. Porque ela era uma talentosa costureira. Dorcas cuidava, fazia vestidos para as viúvas. Às vezes nós esquecemos, irmãos, mas as viúvas do nosso tempo é diferente do tempo antigo. Hoje tem mais amparo. No tempo antigo, e aqui no primeiro século, era muito difícil. A mulher que perdia o seu marido, ela perdia, irmãos, o seu sustento, a sua proteção. Ela iria passar dificuldade. Se ela tivesse um filho, homem, aliviaria um pouco, porque o filho assumiria o papel do pai e ajudava ela. Por isso que você entende, Jesus entende o sofrimento daquela viúva de Naim. Ela já era viúva e ela também tinha perdido seu único filho. Um sofrimento, irmãos, duplicado. Totalmente desamparada. E o texto vai nos dizer que Deus é tão bondoso, irmãos, que Ele cria uma lei de proteção para as viúvas no Antigo Testamento. Porque Deus é o Pai de todos, irmãos. E não somente isso, a igreja no livro de Atos, no capítulo 6, a igreja percebe que as viúvas não estavam recebendo o alimento diário. Para a nossa linguagem, a cesta básica. E a igreja, movida pelo Espírito Santo, levanta irmãos cheios do Espírito Santo, com bom testemunho, para cuidar dessa área específica, servindo a igreja. Paulo vai dizer para Timóteo, honrem as viúvas, Timóteo. Tiago vai dizer para a gente cuidar das viúvas, prestar assistência para elas. E isso vale ainda para hoje, irmãos. Isso ainda vale para hoje. E Dorcas está aqui, entendendo o seu papel nessa missão. E servindo a Deus com agulhas e com tecidos. Que coisa interessante, irmãos. Quando você lembra de Estevão, o que vem na sua mente? Estevão, irmãos, o que vem na nossa mente, ele pregando, ajoelhado, recebendo pedrada, todo ensanguentado e testemunhando de Cristo.
Às vezes a gente foca nessa cena, né? Que é muito bonita. Ele orando, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas você sabia que Estevão também cuidava de viúvas? Olha que coisa interessante, irmãos. O Estevão, que está ali pregando, testemunhando, servindo a Deus com a sua pregação, é o mesmo Estevão que foi levantado. Ele é um dos 7 que servia viúvas. Olha que coisa simples. Estevão, irmãos, ficava responsável com o 7. Vamos ver aqui. Essa viúva recebeu alimento, beleza. Deixa eu ver. Essa outra aqui recebeu. Ou aquela outra viúva lá não recebeu alimento. Vamos até ela. Olha, irmãos, coisa simples, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente foca só na pregação, no testemunho. Sendo que Deus, irmãos, Ele nos usa em todos os aspectos. Então, Dorcas, ela praticava boas obras. Mas agora, irmãos, presta atenção aqui. Cuidado. Porque se você inverter a ordem, Vaguinho já iniciou falando. Se você inverter a ordem, toda a sua visão do evangelho fica comprometida. Antes de Dorcas praticar boas obras, Lucas faz questão de dizer que ela é o quê? Discípula. E o que é uma discípula? Segue o mestre. Não fala o que quer, reproduz o mestre. Confia no mestre. Não é sobre ela, é sobre o seu mestre. Então, não inverte a ordem. Porque uma vez discípulos, uma vez confiando em Cristo, como foi falado, nós respondemos. E olha que texto maravilhoso, irmãos. É Efésios 2, do 8 a 10. Grava isso que você mais nunca vai esquecer. O texto diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é sobre as suas obras, não é sobre as suas ações, é sobre a fé, é sobre a graça que Deus dá como presente, como dom. Mas essa graça, ela é tão maravilhosa, ela é tão majestosa, essa notícia é tão boa, que não tem como, irmãos, você ficar sem responder. Então você responde no versículo 10, porque nós fomos criados para boas obras. Então, quando você tem fé, você pratica, você testemunha. Você está percebendo que a pregação passada tem muitos pontos conectados? Deus está querendo nos ensinar, irmãos. Quando o Senhor faz repetições, é para a gente gravar. Então não é sobre nós, é sobre nós estarmos na videira, a semelhança do ramo que está na videira. O ramo, por si só, não produz nada. Mas na videira, pela vida que sai da videira, esse ramo produz fruto. Corta o ramo, ele morre. E o texto vai dizer que essa mulher, versículo 36, acompanhe comigo. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naquele dia ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os seus discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe os 2 homens dizendo: não demore, vem até nós. Então a gente vai ver que essa discípula estava servindo ao Senhor com seus dons. O que Deus te chamou para servir? Qual é a sua agulha? Qual é o seu talento? Cuidado, irmãos, e foi falado também na pregação passada. Não divide a sua vida cristã. Esse tempo aqui na igreja, eu estou testemunhando, eu estou pregando, ou então com alguma coisa mais relacionada à nossa linguagem, pregação, evangelização. Não divide. Amanhã, quando a gente for para as nossas profissões, na sociedade, nós somos luz. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Você, testemunha de Cristo, na sua profissão, brilhando como uma luz, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Cristo. E aqui nós temos, irmãos, um pouco de um drama.
Mas antes de falar desse drama, e para você fixar um pouco mais como você servia a Deus, existe uma história atribuída a Martinho Lutero, que um sapateiro chega para ele e diz assim: Lutero, como eu posso servir melhor a Deus? Eu me tornei cristão e eu quero servir melhor a Deus. Sabe qual foi a resposta de Martinho Lutero? Qual é o seu ofício? Eu sou um sapateiro. Façam os melhores sapatos e vende por um preço justo. Sirva a Deus com sua profissão. Sirva a Deus com seus talentos. E a gente tem agora um momento de luto. Como aquele filme, aquela série que você está assistindo, e no primeiro episódio, aquele personagem que você gosta, o que acontece? Ele morre. Alguns desligam, outros continuam. É ruim, né? Você está começando a conhecer aquele personagem e ele morre. E o texto vai nos dizer, quando a gente está começando a conhecer um pouco mais de Dorcas, dessa discípula, dessa serva, o texto nos diz que ela morre. Não sabemos qual foi a sua doença, mas o texto parece nos dizer que foi algo muito rápido, pegou a igreja de surpresa. E aqui, irmãos, presta atenção, nós estamos diante da maior contradição da humanidade, que é a morte. Nós não fomos preparados para morrer. Mas Adão e Eva, lá no jardim, quando Deus disse, certamente vocês morrerão, eles preferem ouvir a serpente, desonram a Deus e eles morrem espiritualmente e como consequência a morte passou a existir. A igreja está no momento de luto, no momento de tristeza, porque quando a morte chega, todos choram, todos sentem, porque ela não faz parte, não era para ser assim. E a igreja está, irmãos, nesse momento aqui difícil. Só que olha que coisa interessante, quem está perto de Jope? Pedro. Na onde? Na cidade de Lida. Os irmãos então, chama Pedro para vir até aqui. E aqui a gente tem duas perspectivas. Talvez eles chamaram Pedro para participar do funeral. Está com os irmãos nesse momento de luto. Porque Dorcas já tinha lavado o corpo. Olha que cena pesada. Lavou o corpo dela e colocou no andar superior. Ela não podia ficar muito tempo ali. Então talvez os irmãos estavam pensando, a presença de um apóstolo, servo do Senhor, vai ser bom aqui nesse momento. Ou talvez também, a notícia de Enéas, lembra? Enéas foi curado, chegou até Jope, Pedro pode orar ao Senhor e Deus realizar um milagre. E é bem provável que seja isso, eles crendo que podia acontecer um milagre. Pedro então, irmãos, chega. Então Deus, irmãos, Ele continua usando os sofrimentos para a sua glória. Quando Pedro chega, as viúvas, o texto vai dizer que todo mundo começa a chorar. Versículo 39. Acompanhe comigo. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E o que Pedro faz? A missão de Deus, ele continua dependendo. Pedro, a semelhança de Jesus, todo mundo sai aqui desse quarto. Sai desse quarto. E Pedro então vai fazer o quê, irmãos? Orar. Porque nessa missão ele depende de Cristo. E aqui Pedro tem pelo menos 3 promessas que está viva na sua mente. Pedro esteve com Jesus nas 3 ressurreições, lembra? O jovem, Lázaro e a filha de Jairo, de apenas 12 anos. Pedro estava lá, os discípulos estavam, eles viram. Pedro, irmãos, não somente isso, ele também recebeu a promessa, essa promessa de ressuscitar mortos. Jesus falou sobre os apóstolos, Mateus 10, 8, vou ler para vocês. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos.
Os apóstolos estão dando continuidade ao ministério de Cristo. E não somente isso, Pedro esteve com a própria ressurreição. Ele comeu com Jesus, se alimentou com Jesus, ficou com Jesus 40 dias. Imagina, irmãos, a própria ressurreição. Então Pedro, irmãos, está com combustível para orar, pedindo a Deus por uma ressurreição. E o texto vai nos dizer que ele ora, repete as palavras que Jesus também falou na ressurreição da filha de Jairo: levante-se, e ela abre os seus olhos. E ele ajuda ela a levantar. Versículo 40, Pedro mandou, acompanhe comigo na sua Bíblia, que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou-se a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. Então, olha, novamente, o que aconteceu em Lida acontece também em Jope. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Deus usa a morte dessa mulher para trazer vida, para trazer conversão, porque os milagres apontam para o Messias. Os milagres evidenciam a Cristo. Deus está manifestando o poder para salvar pessoas. Isso, irmãos, é muito interessante, porque nessa missão de Deus, Ele usa pessoas para o seu serviço. Ele usa pessoas. E que privilégio, né, irmãos? Participar dessa missão. Nessa missão, Deus, Ele usa pessoas que não vai no seu poder. Não é sobre nós, mas que confiam no poder de Cristo. E os sofrimentos e os milagres e tudo o que acontece está debaixo da soberania de Deus. Nós devemos confiar e crer que Deus, irmãos, Ele é poderoso. Mas e se Deus não responder, Marquinhos? Confiamos mesmo assim. E se Deus não realizar um milagre? E se o sofrimento for muito pesado? E se a morte chegar? Confiamos mesmo assim. A semelhança do apóstolo Paulo, que ele diz: eu roguei 3 vezes. Pai, tira esse espinho da minha carne. E ele pede 1, 2, 3 vezes. E Deus não responde a sua oração. Mas não deixa ele sem a graça. Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O milagre não pode vir, irmãos, às vezes, porque esse texto nos ensina que homens piedosos, discípulos e discípulas adoecem, morrem, sofrem. Oramos e clamamos a Deus por milagres? Sim, porque Tiago diz: chame as pessoas que estão doentes e orem por eles, que os presbíteros coloquem as mãos sobre eles e oram. Nós cremos, Deus pode realizar milagre, mas se Ele não fizer, nós já temos, irmãos, a sua graça, e tenha certeza, ela nunca faltará. A tua graça nos basta. Esse texto nos ensina muitas coisas, irmãos. Deus continuando a sua missão. E olha o que acontece, para a gente finalizar, no versículo 43. Que aí, quem for pregar no 10, está totalmente conectado. Pedro ficou em Jope durante algum tempo. Essa ressurreição, esse milagre, esse acontecimento impactou o discípulo. Ele fica ali. E ele fica na onde, irmãos? Na casa de quem? Ele fica na casa de um Simão, curtidor de couro. Coisa interessante. Lucas é detalhista, ele faz questão de colocar uns detalhes, irmãos, que a gente às vezes passa. Deus está mostrando que a sua missão já está ultrapassando barreiras. O curtidor de couro era alguém que trabalhava com peles de animais mortos. Para alguns ele era considerado impuro. Lá na frente a gente vai ver que esse curtidor de couro morava na beira do mar, provavelmente, e é
muito possível que muitos viviam realmente isolados, porque eles eram, irmãos, mal vistos. E Pedro vai ficar na casa de uma pessoa que para muitos era considerado impuro. Deus já está mostrando que a sua missão vai ultrapassar barreiras. Vai ultrapassar. O evangelho começou com os judeus, mas no capítulo seguinte vai alcançar os gentios. E o que são os gentios? Aqueles que não são judeus. Ou seja, nós fomos alcançados por essa graça. Irmãos, olha que coisa interessante. Tudo isso a gente pode cumprir porque Cristo cumpriu. Essa missão, Deus deu uma missão para Jesus. Grave isso, Deus deu uma missão. Filho, morra por eles. E Jesus vem servir a missão de Deus. E Ele morre por nós naquela cruz. Paga pelos nossos pecados. Paga a nossa dívida. E não somente isso, Ele não apenas serve a missão de Deus, mas Ele depende totalmente da missão do Pai. Porque Ele não faz a sua vontade. Naquele momento mais difícil da sua vida ali, suando gotas de sangue no jardim do Getsemane, Ele fala: Pai, tem que tomar esse cálice mesmo? É necessário tomar esse cálice? Se possível, passe de mim esse cálice. E Ele ora, irmãos, isso 3 vezes. Mas Ele continua a oração, graças a Deus que Ele continua a oração. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus, irmãos, Ele fez tudo aquilo que o Pai pediu. E não somente isso, os milagres, o sofrimento e a morte estava debaixo, irmãos, do propósito de Deus. E tudo se cumpriu nos mínimos detalhes. Tudo se cumpriu, irmãos, nos mínimos detalhes. Como Vaguinho disse, se nós podemos fazer qualquer coisa, como resposta, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós podemos servir a Deus nessa missão, é porque Cristo serviu primeiro. Se nós podemos, irmãos, fazer a vontade de Deus, é porque Cristo fez totalmente a vontade de Deus. E uma vez em Cristo, agora, nós somos novas criaturas e podemos responder a esse Deus tão bondoso, tão glorioso. A semelhança do sofrimento, dos milagres, a morte de Cristo, que está debaixo dos propósitos de Deus, a ressurreição também estava debaixo do propósito de Deus. Porque, irmãos, nós temos uma esperança. Essa missão, esse propósito de Deus, vai ter um fim. A nossa vida não é cíclica. Tem um fim. Mas se Jesus não voltar no nosso tempo, nós vamos passar pela morte. Mas, irmãos, quando Jesus dá a ordem, quando tocar a trombeta, nós sairemos, irmãos. A morte não nos segurará. E Ele vai dizer o que está escrito na palavra. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E nós estaremos com Ele no céu, ressuscitados, vivendo com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Nunca esqueça disso. Se Cristo não voltar e a gente morrer, quando Ele falar, nós vamos ressuscitar, irmãos. Porque Ele ressuscitou primeiro. Ele já chegou lá, Ele está lá. E Ele vai voltar. E nós vamos morar lá para sempre. O céu, irmãos, a glória. Vamos ver Ele face a face. Recline a sua cabeça neste momento. Gostaria que você pensasse por um minuto sobre tudo que nós falamos. Recline a sua cabeça e pense nisso. Deus te chamou para uma missão que nós podemos servir a Ele. Nós só fazemos por causa de Cristo. Pense nisso agora, por um minuto. Eu gostaria de chamar o pastor Fernando para estar encerrando. Enquanto isso, reclina com a sua cabeça ainda abaixada. Pense nisso, nessa notícia, nessa obra maravilhosa.
Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua palavra, estamos nesse culto onde tudo aponta, onde tudo fala de quem é o Senhor, do que o Senhor faz. Assim, Pai, nós nos rendemos, nós nos curvamos, nós reconhecemos pelas canções, pelos momentos de oração, de entrega, de ensino agora da Tua palavra. Nós entendemos que Tu és um Deus soberano, poderoso, que pode ir aonde nós não conseguimos ir, que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Te louvamos, Senhor. Mais do que isso, nos rendemos a Ti. Eu clamo, Senhor, nessa noite, para que todos aqui tenham essa oportunidade muitas vezes louca para o nosso tempo, mas que na presença do Senhor é um privilégio sagrado, essa oportunidade de nos render, de entregar as nossas armas, de dizer: Senhor, vem trazer vida à minha vida. Porque assim como ouvimos nessa história bíblica, nós precisamos desse poder do Senhor que traz nova vida, ressurreição, aqueles que estão espiritualmente mortos, bem como aqueles que estão até fisicamente mortos. O Senhor tem esse poder. Nós reconhecemos, nós nos rendemos a isso. Vem, Senhor, ressuscitar em nossas vidas, quem sabe, áreas que estão mortas. Áreas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem ressuscitar nessa noite pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus. Vem ressuscitar nessa noite, Senhor. Vem trazer vida nova àquelas pessoas que talvez nessa noite estão dispostas, foram impactadas por Tua palavra e estão dispostas a se entregarem ao Senhor Jesus, a reconhecer que Tu és o único Salvador. Em nome de Jesus. Eu clamo ainda, Senhor, antes de terminar essa simples oração, que o Senhor ressuscite a alegria de alguns corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Ressuscita, Senhor, traz de novo a alegria do viver. Em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém.